Olá, boa noite. Vamos dar início ao Encontro Coruja nessa data. Enfim, Encontro Coruja sobre sócio jurídico. Importante a gente salientar que depois eu vou colocar esse encontro lá na plataforma, ok? Então, quais são as demandas e a especificidade do serviço social no Poder Judiciário? Existem demandas próprias, demandas essas de atendimento familiar, atendimento aos usuários, quer dizer, atendimento a outros profissionais, quer dizer, então existe uma justiça garantidora dos seus direitos, porém, um ponto importante que a gente precisa falar a gente não deve judicializar todos os problemas que a gente encontra nos nossos atendimentos, em qualquer segmento sociojurídico. Vamos recordar um pouco quais são os segmentos que estão pautados no sócio-jurídico. Sócio-jurídico compõe Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Sistema Prisional e as medidas socioeducativas. São essas instituições que compõem o campo sociojurídico. Tem algumas assistentes sociais que chamam campo sociojurídico, tem outras que chamam área sociojurídico. Quer dizer, importante salientar que é desta forma que a gente vai trabalhar nessa perspectiva sociojurídica. Então, violência contra a mulher é uma questão, adoção e disputa de guarda é uma outra questão, as próprias famílias que a gente precisa atender, quer dizer, então, a família no âmbito judicial é uma questão importante, e mais importante que isso é a importância da família no trabalho do serviço social. Em qualquer segmento desses que eu falei, o assistente social trabalha com a família. Então, a gente não pode esquecer desse direito de convivência da família familiar e comunitária. Quais são os instrumentos que são mais utilizados nas nossas atuações no sócio-jurídico? Claro e evidente a entrevista, e para se fazer uma melhor entrevista é necessário que faça um estudo social aprofundado, porque vai te dar subsídio para você começar a pensar no parecer social. Então, entrevista, parecer social, visita domiciliar, às vezes visita institucional, o estudo social de suma importância, são os instrumentos, o laudo social, são os instrumentos que norteiam o sócio jurídico. E é super importante que esses instrumentos sejam bem aplicados para que você atinja aquele objeto que você tem referendado na sua profissão, que é garantir os direitos dos usuários. Então, as instituições que funcionam e que têm um funcionamento e defesa e promoção dos direitos humanos, e isso permeia também o campo sociojurídico, quer dizer, organizações nacionais unidas, a ONU, Declaração de Direitos Humanos de 1948, a Constituição Federal de 1988,
que é uma Constituição cidadã, que é uma Constituição que está ali consignado todos os direitos dos cidadãos brasileiros. Quer dizer, então, os procedimentos profissionais e processuais que você tem é a garantia acesso à justiça, é a garantia que esse usuário necessita dessa justiça. Tem um outro ponto que eu quero falar para vocês, que é importante que vocês procurem um livro de Loïc Wacam, que é a criminalização da pobreza, a criminalização da miséria, deve ter já textos na internet. É importante que você leia o texto dele, porque nesse texto ele vai abordar como que os grandes países capitalistas criminalizam a sociedade, criminalizam alguns recursos próprios desses países para que essa população fique muito mais, como se diz, dependente da forma que o governo aplica. Então, é importante essa leitura da criminalização da miséria, ou tem algumas outras pessoas que chamam da criminalização da pobreza, do Loïc Wacam. É muito importante que leiam esse texto sobre isso. Nesse texto, ele vai apontar a criminalização e as grandes perdas de renda que a população tem em relação a outros trabalhadores. Quer dizer, então, ele faz um estudo muito profundo da sociedade americana, mas que a gente pode muito bem, através desse estudo, trazer e traçar um paralelo com a sociedade brasileira, porque tem coisas muito próprias, muito próximo da nossa sociedade brasileira. Hoje, falando um pouco do sistema prisional, que é importante que vocês saibam, hoje nós somos o terceiro país do mundo de prisões, né? De pessoas encarceradas aqui no Brasil, é o terceiro país do mundo que tem esse tipo de encarceramento. As nossas prisões hoje estão em péssimo estado. A gente tem algumas políticas e alguns projetos de governo da federação muito bons, como é o Pena Justa, que traz uma roupagem melhor para o sistema prisional, porém, os estados não estão seguindo o programa estabelecido pelo governo federal. Né? A partir do momento que a gente tem problemas sérios na custódia desses elementos, desses presos, a gente não está questionando qual é o grau de periculosidade que esse homem tenha, o tempo que ele vai ficar encarcerado. Isso não compete ao serviço social, compete ao juiz que o condenou e o juiz da execução penal. O que nos compete enquanto assistente social é garantir o direito que esse sujeito tem enquanto privado de liberdade. Então, vamos entender. Esse homem vivia em sociedade, cometeu um delito que, pelas normas da sociedade, é um delito que ele precisa estar longe dessa sociedade. Isso é o pensamento de uma prisão. Então, ele vive dentro de uma sociedade, ele comete um delito, seja ele qual for, não importa, a gente tem normas dentro de uma sociedade, a gente tem leis dentro da sociedade, e o que ele cometeu foi contra essa legislação, seja o estupro, seja o assalto, seja o roubo, seja o sequestro, seja lá o que for, o tráfico de drogas, seja lá o que for. Então, ele fugiu dessas regras que a sociedade está posta ali. Tá? Eu não estou discutindo se a regra
está correto ou não. Eu estou dizendo que toda sociedade tem suas regras, então tem as suas legislações, como Código Penal, Processo Penal, tem suas legislações. Esse homem foge disso e comete um deslize, comete um agravante, comete um delito. Ele tem que ser posto à margem dessa sociedade. Não existe prisão perpétua dentro desse país. Não existe pena de morte. Então, este homem vai preso, e aí só existe um caixote, é o que eu chamo prisão de caixote, só existe este caixote para atendê-lo enquanto chega e ficar ali 20, 30, 40, quantos anos ele tenha sido condenado, 10 anos, 5 anos, não importa o tempo de condenação. Esse homem preso, longe da sociedade, ele necessita ter todos os direitos dele ali dentro daquele espaço que ele está preso. E aí, aonde que está esses direitos? Está lá na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal prevê 6 assistências a este indivíduo, seja mulher ou seja homem. 6 assistências. As 6 assistências são assistência social. Então, se existe, tem que ter assistente social em todas as unidades prisionais do país. Está escrito lá na Lei de Execução Penal que ele necessita de uma assistência social. Quem faz assistência social é o serviço social na figura do profissional assistente social. Então, todas as unidades prisional necessita ter uma assistente social. A outra assistência preconizada na Lei de Execução Penal, assistência jurídica. Então, é necessário que este sujeito, homem ou mulher, que esteja privado de liberdade, ele tenha a assistência jurídica. Então, é dever do Estado dar para ele uma assistência jurídica. O que é isso? Ter um defensor público dentro da unidade prisional. Então, é necessário que todas as unidades prisionais tenham defensores públicos. Mas tem um preso que ele não quer o defensor público, ele tem o direito de ter o seu defensor privado, que é pagando o seu advogado particular. Mas a lei é clara, precisa ter defensores públicos em todas as unidades prisionais. Direito à saúde. É necessário ter uma equipe de saúde dentro de cada unidade prisional. E o que compõe essa unidade prisional, essa equipe prisional? Um médico, um enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um dentista e um dentista. Isso, equipe básica de saúde. Enfermagem, médico e dentista. Para quê? Se esse homem vai passar 10 anos na clausura, prisão, 20 anos, 5 anos, ele precisa de um tratamento dentário, não precisa? Precisa. Ele não precisa de médico, caso ele fique doente, ele não precisa de uma enfermeira, caso ele fique doente, não tem que levar ele para a assistência fora da prisão, ele não está preso. Então, é necessário que tenha essa equipe. Então, todas as unidades prisionais é necessário que tenha um enfermeiro, um dentista e um dentista e um médico.
Outra assistência que está lá preconizada na lei de execução penal, assistência material. Então, o Estado tem que fornecer esse homem que está na clausura pasta de dente, sabonete, material de higiene, porque como é que ele vai comprar se ele está preso? Pasta de dente, sabonete, papel higiênico, a roupa para ele se vestir, um cobertor, um travesseiro, são materiais necessários para este homem ficar dentro da prisão. Outra assistência, assistência religiosa. Por que é necessário ter uma assistência religiosa? É necessário ter uma assistência religiosa para começar a ter uma crença dentro da prisão. Espera um momento, deixa eu ver aqui. Se der. Espera um momento. Então, é necessário que a gente. Eu estou aqui na. Vou começar de novo, vou parar a gravação.